Olá, que Deus bendiga a vida de todos ustedes em nome do Senhor Jesucristo. Vamos dar continuidade aqui então a nosso estudo bíblico. Les pido que abra su Bíblia en el livro de 1 Coríntios, en el capítulo 16. Vamos a ver se hoje terminamos o último capítulo, ¿no? De 1 Coríntios, capítulo 16, tá? Mientras usted abre su Bíblia, eu vou orar e pedir ao Espírito Santo que nos bendiga e que nos ilumine. Senhor nuestro Dios y nuestro Padre querido y celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, mi Dios, acá estamos para adorarte, glorificarte, exaltarte y más una vez pedir tu misericordia y tu gracia, mi Dios, porque sin ti nada somos y nada podemos hacer. Mi Padre, estamos acá para leer tu palavra, estudiar tu palavra, meditar em tu palavra. E lo que mais necessitamos é que tu Espírito nos hable, nos renueve, nos fortaleça, nos edifique, nos haga entender lo que realmente tu quieres decir a través de esta palavra. Espírito Santo, entregamos nossa vida, nosso coração a ti. Eu te pido, Senhor, que uses minha boca, meu intelecto, minha vida, e donde chegue este video, com este mensagem, com tu palavra, que chegue edificação, salvação, bendição, clareza bíblica e espiritual. Em nome do Senhor Jesucristo. Amém e graças a Deus. Muito bem. É muito importante que sempre você tenha a Bíblia aberta e pueda comparar, verdade, todo lo que nós estamos lendo com as Sagradas Escrituras, porque a intenção acá não é inventar nada, não é poner uma doutrina de homens, não é dizer lo que eu penso, mas é lo que está escrito em la palavra de Deus, tá bem? Então vamos começar acá. 1 Coríntios, capítulo 16. Esta carta que foi escrita por el apóstolo Pablo. Dice assim, a la iglesia de Corinto. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que quando yo vaya no se recorran entonces ofrendas. Y cuando yo llegue enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado, para que lleven vuestra contribución a Jerusalém. E se é conveniente que eu também vaya, irão comigo. Iré a vosotros quando haya passado por Macedônia, pois vou a passar por Macedônia. E talvez me quede com vosotros ou aún passe allí el invierno, para que me encaminéis a donde haya de ir. Pois não desejo veros agora solo de paso, pero espero permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. Y hay muchos adversarios. Muy bien. La primera cosa que vemos acá a partir do versículo 1 é lo siguiente, que o apóstolo Pablo ele hace uma recomendação a la igreja de Corinto. No versículo 2 ele diz que no primeiro dia de la semana, qual é o primeiro dia de la semana? É o domingo. Então, o dia que a igreja primitiva, a igreja
que luego en su inicio, ¿no? Después del Pentecostés, cuando empezó la iglesia, ¿no? ¿Cuál era el día que ellos se reunían para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para exaltar a Dios, hasta para recoger las ofrendas, en fin? ¿Cuál era el día del culto, vamos a decir así? Era el domingo, porque era el día de la resurrección, fue el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siempre yo digo, nosotros tenemos que adorar a Dios todos los días, glorificar a Dios todos los días, exaltar a Dios todos los días, ¿no? Meditar en su palabra, pero era el domingo que se reunía la iglesia, no el sábado. Entonces existen unas sectas que dicen que las personas tienen que guardar el sábado, reunirse en el sábado y todo es el sábado. Entonces esta es una secta judaizante que todavía quieren obligar a las personas a vivir según la ley. Pero hay que entender muy bien que la ley se terminó en la cruz. Las leyes ceremoniales, religiosas, la guarda del sábado, los sacrificios, los diezmos, las fiestas, que más, por ejemplo, todas aquellas religiosidades del periodo del Antiguo Testamento se terminó en la cruz. Cuando empezó la iglesia se terminó todo eso. Jesús cumplió todo eso en la cruz. Entonces, nosotros no tenemos que guardar más el sábado y tampoco dar el diezmo y seguir aquellos rituales, aquellas ceremonias religiosas. Las sectas pseudo-cristianas que se dicen cristianas, pero quieren obligar a las personas a practicar tales cosas, están muy equivocadas. Y nosotros no tenemos que seguir este tipo de religión, de prácticas, porque eso está muy claro acá en el Nuevo Testamento. La iglesia de los apóstoles nunca enseñó a guardar el sábado. El día que ellos se reunían para adorar a Dios era el domingo, el día del Señor, el día de la resurrección de Jesucristo. ¿Está bien? Todo eso que tiene que quedar bien claro es lo que está escrito aquí en el versículo 2, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recorra entonces ofrendas. ¿Tá? Entonces, el día que ellos se reunían era el domingo. Y Pablo pide acá para las personas prepararem una ofrenda. ¿Por qué? Porque en Jerusalén, acuérdese que acá esta carta era direccionada para la iglesia de la ciudad de Corinto. Que la iglesia de Corinto, Pablo estaba pidiendo que la iglesia en Corinto levantasse uma ofrenda para que eles pudessem enviar esta ofrenda para a igreja que estava em Jerusalém. Porque Jerusalém estava passando por uma crise financeira muito grande, uma escassez, uma pobreza, uma miséria. Ou seja, os cristianos de Jerusalém, a igreja de Jerusalém era muito pobre. Havia hambre, havia muita necessidade. Então Pablo disse, vamos ajudar nossos irmãos, vocês recorram aí uma ofrenda, vayam preparando, e quando eu chegue, terminamos de organizar isto e enviamos alguns irmãos a Jerusalém para que levem esta ofrenda para ajudar em las necessidades básicas, né? Então aí vemos então o amor ao próximo, o amor de um cristiano para com outro cristiano. Então, no versículo 2, diz aí claramente que no primeiro dia de la semana, cada um de vosotros aparte e guarde según haya prosperado, para que quando eu vaya, não se recorra entonces ofrendas. E quando eu chegue, enviaré com cartas a quienes vosotros hayáis designado, para que lleven vuestra contribuição a Jerusalém. Tá? Então, você vê acá que ele habla de contribuição.
ele habla de ofrendas, né? Según hayan prosperado, según lo que ellos podían, não era algo obrigatório, não havia, por exemplo, um porcentaje que obrigava as pessoas a dar. Não, todo isso era espontâneo, era según lo que nacia no coração de ellos, según lo que ellos podían. Cada uno dava lo que queria, lo que podia, e se juntava as ofrendas para a necessidade de la obra de Deus, para a necessidade de la predicação do evangelho, para sustentar os missioneros, para ajudar os pobres de la igreja, las viudas, los huérfanos, enfim. Então, entenda uma coisa, quando começou a igreja, já no Nuevo Testamento se termina completamente a lei de los diezmos, se termina completamente os votos, os sacrifícios, aquelas obrigações, aquelas exigências de la lei do Antigo Testamento para o povo de Israel. Tá? Então, as igrejas que hoje dia obligam prácticamente, ellos dicen que no es obligado, pero hay una presión muy fuerte porque dice que si usted no da el diezmo, usted va a ser maldecido y el devorador va a entrar en su vida y Satanás va a destruir su vida y usted no va a prosperar, que usted está robando a Dios. Todo eso es falso, todo eso es mentira. Esto era una ley para el pueblo de Israel, una ley específica para el pueblo de Israel no período de la ley. Hoy nosotros no estamos más en el período de la ley porque, repito, Jesús cumplió toda la ley en la cruz por nosotros. En ningún capítulo del Nuevo Testamento se va a ver los apóstoles hablando del diezmo o diciendo que las personas tenían que dar el diezmo porque iban a ser maldecidos, repitiendo lo del Antiguo Testamento. No, lo que encontramos en el Nuevo Testamento es ofrendas voluntarias, ofrendas que nacían en el corazón de las personas. Entonces, si usted está en una iglesia o en una secta, porque son las sectas principalmente que presionam as pessoas a dar diezmos, a dar altas cantidades e le dan sobres y le dice que tiene que dar un valor X, ¿no? Que tiene que ser 10% o 20% o tiene que ser todo su sueldo. Entonces, es mejor que usted salga de este tipo de lugar porque no es un lugar sano, no es un lugar donde se está predicando el verdadero evangelio. Más bien son personas mercenarias, son lobos disfrazados de pastores que se hacen de bueno, pero la verdad solo están pensando en su bolsillo. Usted puede ver que ellos viven en mansiones, en autos de lujo, helicópteros, aviones, viajes, todo de lo más fino, de lo más lujoso. Ellos usan esto con el dinero de los diezmos de las personas. Ellos presionan, ellos obligan, ellos hacen un lavaje cerebral en la mente de las personas para obligar. E isso está equivocado. Eu mesmo já estuve equivocado também, porque desgraciadamente, antes de conhecer a verdade, fuimos enganados e fomos orientados a praticar este tipo de coisa. Pero graças a Deus, estudando a palavra, estudando o Novo Testamento, estudando a carta de los apóstolos, que é a doutrina para as igrejas, aprendemos então que já não está mais em vigência as leis, os diezmos, os sábados, as obras da lei. Tá bem? Então, esse peso, essa carga, usted tiene que sacar de encima suyo y no puede permitir que otras personas vengan a poner ese tipo de peso, ese tipo de carga encima suyo. ¿Está bien? Entonces, mi amigo y mi amiga, tome mucho cuidado para no caer en las trampas de Satanás, ¿no? Para que estas personas no vengan a perjudicarte, a destruirte. Porque desgraciadamente muchos cristianos, por no conocer la verdad, por no conocer la Biblia, por no estudiar, por acreditar que lo que dice es correcto, acaban confiando y acaban actuando de manera
equivocada. Por isso é importante que você leia a Bíblia, você interprete a palavra de Deus, porque se você lê um livro, você vai entender, o Espírito Santo le vai fazer entender, não? Lo que está escrito. E esse é o objetivo meu acá também, gravando estes vídeos, para que você pueda compreender a palavra de Deus. Tá bem? Então, acá, no versículo 1 hasta el versículo 8, esta era a orientação que o apóstolo Paulo, que as ofrendas eram para ajudar no trabalho de los misioneros, que era para ajudar a los pobres, pero nenhum valor estipulado por el pastor, por nadie, não tinha um porcentaje, nada de esto. Não havia quem le diga, se você não dar, vas a ser maldecido e o diabo vai entrar. Não havia nada de isso, era todo bem tranquilo. Então, assim tem que ser uma verdadeira igreja cristiana. ¿Está bem? Muito bem. Vamos continuar no versículo 10. Dice assim: Se chega Timoteu, vede que esté com vosotros sin temor, pues él hace la obra del Señor como también yo. Por tanto, nadie lo desprecie, mas bien enviadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero com los hermanos. Então, Pablo está aqui dando uma recomendação para a igreja de Corinto, que tratasse bem a Timoteu, porque Timoteu também era um servo de Deus, também era como um pastor, não? Era um pastor jovem, e ele não queria que a igreja lo despreciasse por ser jovem. Nós nunca devemos despreciar a nadie, e temos que valorar também os verdadeiros homens de Deus, tratá-los com amabilidade, né? E reconhecer que são servos de Deus e dar-lhes a honra para a glória do Senhor Jesucristo, verdade? Era isso que Pablo estava dizendo acá para eles, que eles tinham que tratar bem os servos de Deus, não? Não que os servos de Deus são melhores, mas são servos de Deus, têm que também ter um respeito, um cuidado e vigilar. Tampouco temos que estar, temos que tomar cuidado, verdade, com as palavras que usamos para com os servos de Deus, os verdadeiros servos de Deus. Não estou falando acá de los falsos profetas, obviamente, não? Aí no versículo 12, diz assim: enquanto a nossos hermanos Apolos, muito lo animé. A ver acá, sim. Versículo 12. Enquanto a nuestro hermano Apolos. Quem era Apolos? Também era um pastor, um servo de Deus. Mucho lo animé a que fuera vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo el deseo de ir ahora. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Está alerta, permanecer firmes em la fé, por taos varonilmente, sede fuertes. Todas vuestras coisas sejam hechas com amor. Aqui no versículo 13, há uma recomendação muito importante para a igreja, para nós. Mira o que o Espírito Santo disse acá. Está alerta. Alerta. ¿Qué significa isso? Temos que estar sempre atentos. En los momentos buenos, en los momentos malos, sempre temos que estar atentos, temos que tomar cuidado. ¿Por quê? Porque estamos no mundo, para não cairmos em tentação, para não sermos engañados por Satanás, para não fazer nada que venga a desagradar a Deus. Estar atento para obedecer a palavra de Deus, estar atento para ser fiel a Deus. Estar alerta, né? Estar alerta, estar com os olhos abertos, estar vigilantes. Temos que estar constantemente, porque estamos em uma guerra espiritual. Então, não podemos bajar a guarda, não? Estar alerta. Permanecer firmes em la fé. Significa não desanimar, não desistir, não dar marcha atrás, continuar confiando em Deus. Há momentos duros, há momentos difíceis, o mundo, Satanás, a família,
muitas vezes viene em contra de nossa fé, quer abalar nossa fé, né? Hablam mal de Deus, hablam mal de la Bíblia, hablam mal del cristianismo para tentar destruir la fe del pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos que estar alertas y permanecer firmes. Portaos varonilmente, sed fuertes, o sea, resistir, no dejarse intimidar. Y como vemos el ejemplo de los apóstoles, de los cristianos, los primeros cristianos que por la fe hasta eran asesinados, eran muertos por causa de la fe del Señor Jesucristo. ¿Es verdad? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Com amor. Então você vê que todo o que vamos fazer para Deus, todo o que vamos fazer para as pessoas, não pode ser por obrigação, não pode ser de outra maneira, tem que ser com amor de todo o coração. Os exorto, hermanos, já conheceis a los de la casa de Estéfanas, que foram os primeiros convertidos de Acaya, y que se han dedicado al servicio de los santos. Servicio de los santos significa servicio de la iglesia, ¿no? Que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaya, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte, porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro. Por tanto, reconoced a tales personas. Então, mais uma vez, aqui o que o apóstolo está dizendo é tratar bem a los siervos de Deus, porque existe verdadeiros homens de Deus que estão servindo a Deus, que estão predicando a palavra de Deus, não por dinheiro, não por um helicóptero, não por uma mansão, não por muita plata, mas vivendo humildemente, não? E predicando o evangelho simplesmente por salvar almas em nome de Jesus, por ganhar almas para Jesucristo, não? Então, estes são os verdadeiros homens de Deus. Aqueles que se sacrificam por la obra de Deus tienen que ser, vamos decir así, reconocidos. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña acá. Reconocer aquellos que son verdaderos hombres de Dios, ¿no? No aquellos que son falsos, que son mercenarios. Esto nosotros tenemos que apartarse de ellos y alertar a las personas para que no caigan en las trampas de esos falsos profetas, de estos anticristos que usan solamente la palabra de Dios como para una profesión, como para ganar dinero. No, estos no son hombres de Dios, estos no son dignos ni ningún tipo de respeto. Pero aquellos que son realmente bíblicos, aquellos que realmente están preocupados en enseñar la palabra de Dios verdaderamente, não para sacar versículos para su provecho, para manipular, não, mas para enseñar el verdadeiro evangelho. Esos tienen que ser reconocidos, ¿está bien? Bueno, y en el versículo 19, él dice así: las iglesias de Asia os saludan, Áquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. La iglesia que está en su casa os saluda muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos os saludan. Saludaos unos con otros con beso santo. Este saludo es de mi puño y letra. Pablo. Si alguno no ama al Señor, sea anátema. Maranata. La gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí en el versículo 19, Pablo está terminando la carta de 1 Corintios, ¿no?
y él manda saludos de la iglesia, por ejemplo, que estaba en Asia, la iglesia que estava em la casa de Aquila e Priscila, que eram dos siervos de Deus. Você vê que em la época de los apóstolos não havia templos. O último templo, a última casa de Deus que foi levantada foi o templo de Salomão, que foi destruído. Já não existe mais o templo de Salomão, né? Isto volverá a ser reconstruído futuramente, como vemos no livro de Ezequiel, como lemos no livro de Apocalipse. Tá? Existe um falso templo de Salomão que foi construído em Brasília, em São Paulo, né? Vocês sabem de lo que estou dizendo. Isso é uma secta, um falso templo. Não é a casa de Deus, tá? Eles usam solamente isto para enganar as pessoas, para sacar a plata de las pessoas. Essa é a verdade. Porque as igrejas se reuniam em las casas. Eu não sou contra de haver uma igreja com um local próprio, um local alquilado, onde as pessoas se possam reunir, pero isso não é igreja, isso é solamente um local de reunião. A igreja não são as paredes. A igreja não é a estrutura material, física. A igreja são as pessoas. Donde há um grupo de pessoas adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, aí está a igreja. Aí está a igreja. Então você vê que as igrejas na época dos apóstolos se reuniam em onde? Em todo lugar, na praça, em las sinagogas, se reuniam em las casas, donde houvesse um espaço para reunir as pessoas, aí se juntava a igreja. ¿Está bem? Então, quite isso de sua cabeça que igreja é um templo ou é... Não, isto não tem nada a ver. A gente hoje dia diz, vamos à igreja, ou vamos ao templo, ou vamos à casa de Deus. Essa expressão está errada, está equivocada. Quem habla desta forma se está expressando mal, né? O correto é dizer, vamos ao lugar de reunião, ou vamos a reunir-se em tal lugar, né? Em tal direção, porque a igreja são las personas. Isso está claro aqui no versículo 19, ¿no? Las iglesias de Asia os saludam, ou seja, las personas, né? Aquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa, os saludam muito afectuosamente em el Senhor. Todos os hermanos os saludam, saludaos los unos a los outros com beso santo. Que Paulo está dizendo? Que há que haver um carinho, como um amor, um cuidado, porque somos hermanos em Cristo Jesus. Somos uma família em Cristo Jesus. Então há que tomar muito cuidado com isso, tá bem? Sempre tratar bem a los hermanos. No 21 ele disse, este saludo é de mi próprio punho e letra, ou seja, Paulo está firmando a carta, não? Para que não haja dúvida que foi ele que ditou esta carta, né? Se alguno não ama ao Senhor, que seja anátema. O que significa a palavra anátema? Significa maldito. O sea, la persona que no ama al Señor es maldito. La persona que no ama a Cristo, la persona que no es cristiana, desgraciadamente ella está maldita. Porque quien está fuera de Jesús, fuera de Dios, no tiene salvación, ¿né? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. El que creyere e for bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Anátema, condenado, maldecido. Entonces la persona que rechaza el evangelio, la persona que rechaza a Cristo, que no se arrepiente, desgraciadamente, esta persona es anátema. E ele termina dizendo, Maranata. Essa palavra Maranata, ella significa, vem Senhor Jesus. Vem Senhor. Ou seja, eles, era uma oração que Paulo dizia, sempre temos que orar pedindo que Jesus venga. Porque quando Jesus venga, aí acaba o sofrimento, já não estaremos mais sufriendo en este mundo, ahí se va a hacer justicia,
Ahí se va a hacer justicia. Ahí habrá nuevo cielo, nueva tierra, ahí estaremos con Dios eternamente. Maranata significa, ven Señor. La gracia del Señor, o sea, el favor inmerecido del Señor, sea con vosotros. Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces terminamos acá el libro de 1 Corintios, ¿no? Terminamos de leer, de estudiar, de meditar, né? En el capítulo 16. E, se Deus nos permite, en el próximo video vamos empezar el livro de 2 Coríntios. ¿Está bem? Próximo video em espanhol vamos empezar o livro de 2 Coríntios. É bueno dar essa sequência porque Pablo falou várias vezes com a igreja de Corinto, porque foi uma igreja que teve muitos problemas, muitas falhas, muitos errores, e Pablo escrevia constantemente cartas para a igreja de Corinto para repreendê-los, para corrigir-los, para exortá-los, para ensiná-los, e é muito interessante, muito importante ler as cartas que os apóstolos escreviam para as igrejas, porque sirve grandemente para nosotros, para que nosotros también sepamos cómo debemos proceder, cómo debemos andar, lo que es correcto, lo que es incorrecto, porque cada día tenemos que aprender más y más, ¿no es verdad? ¿Está bien, queridos? Entonces, que Dios los bendiga. Si les gustó el video, dale el me gusta, inscríbase en el canal. Se puede compartir este video con otras personas, puede compartir para que otras personas también tengan acceso. Si usted no vio los videos anteriores, vea desde el primero para que usted comprenda, porque estudiamos todo el libro de 1 Corintios, versículo por versículo. Cualquier duda es solo usted volver ahí y ver los videos que usted va a aprender. ¿Está bien? Bueno, entonces cualquier duda puede escribirme, ahí tiene mi WhatsApp, puede estar en contacto conmigo también. ¿Está bien, queridos? Sigo orando por ustedes y ustedes siguen orando siempre para que Dios me dé fuerza, para que Dios me dé sabiduría. Siempre es bueno pedir oración, ¿no? Oren por mí. Oren para que Dios me dé la dirección, para que Dios me revele cuál es su voluntad, porque yo también soy un siervo de Dios. ¿Está bien, queridos? Que Dios los bendiga, un fuerte abrazo y hasta pronto.